Pessoal, tivemos alterações no cronograma de atribuição de aulas no estado de São Paulo. A portaria CG-RH número 38, que havia sido publicada no dia 25 de novembro, foi republicada agora no dia 4 de dezembro. Vamos falar sobre isso, também sobre a expectativa aí de concurso público no estado de Minas Gerais para 2025, já agora no começo do ano. Então eu peço para vocês deixarem um like, inscreverem-se aqui no canal e acionar o sininho para não perder mais nada que a gente postar. Vem comigo! Pessoal, na tela vocês podem ver a portaria CG-RH 38, de 25 de novembro de 24. Ela foi republicada agora com data do dia 4 de dezembro de 24, quando a gente fala do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Porque ela foi alterada, tá? Tanto no cronograma quanto em normativas. E a gente vai passar por ela aqui. Então aqui está dizendo o seguinte, ó. Essa portaria ela estabelece datas e procedimentos para o processo de atribuição inicial de classe e aulas para o ano de 25, aos docentes titulares de cargo e não efetivos, PNF, e aos docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, classificados no PSS, Processo Seletivo Simplificado, da VUNESP, que ocorreu no dia 5/6/24. A coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, CGRH, considerando a necessidade de adequar datas, prazos e procedimentos do processo de atribuição inicial de classes e aulas para o ano letivo de 25, aos docentes titulares de cargo não efetivos, PNF, e aos docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, classificados no processo seletivo simplificado VUNESP de 5/6/24, de que trata os dispostos na resolução SEDUC número 95 de 7/11/24, expede a presente portaria. Pessoal, no canal a gente tem vídeo aqui sobre a resolução SEDUC número 95. Eu dividi o vídeo em partes, ainda estou terminando de completar ali todas as partes dessa resolução. É importante vocês assistirem, porque são as normativas ali, é a legislação do processo, tá? Então é bom vocês estarem por dentro. Capítulo 1 aqui da portaria republicada. Da transferência, alocação e realocação, Programa Ensino Integral PEI, docentes titulares de cargo e não efetivos, PNF. Artigo 1º. As sessões de transferência, alocação e realocação do Programa Ensino Integral PEI para o ano letivo de 25 aos docentes titulares de cargo e não efetivos, PNF, seguirá o disposto da Resolução SEDUC número 77, de 24/10/24, e atenderá o seguinte cronograma. Data 29/11 e 3/12/24. Já passamos dessa data aí, né? Das 8 às 18. Transferência entre PEI efetivos, categoria A, ingressantes, categoria I aqui, né? E não efetivos, PNF. Lembrando que essa categoria I é uma definição assim temporária, tá, pessoal? Porque é só para a pessoa, para SEDUC, né, no sistema ali, conseguir separar os ingressantes dos demais, mas logo tudo vai se adequar e a gente possivelmente não vai ter essa categoria aí, obviamente. 3/12 a 6/12. Também já passamos dessas datas aqui, ó, das 8 às 18 horas, né, alocação e realocação. Alocação A, titulares de cargo, categoria A, ingressante, categoria I, e não efetivos, categorias PNF, excedentes. B, titulares de cargo e não efetivos, PNF. 2 aqui, né, realocação. A, titulares de cargo e não efetivos, PNF. Olha o artigo 2º aqui, presta atenção nele. Teve alteração. Na seção do processo de transferência entre unidades que ofertam o programa Ensino Integral, o PEI, o docente deverá apresentar 1. RG e CPF. 2. Termo de posse do cargo, fotocópia, documento físico, impresso, docentes e ingressantes. 3. Declaração de anuência. Abre parênteses aqui, ó, documento físico, impresso, fecha parênteses, em papel timbrado da escola de origem, com data, assinatura e carimbo do diretor de escola escolar. Ou 4. Publicação de suspensão no Diário Oficial do Estado, o DOI,
ou convocação para uma nova perícia médica. Parágrafo único. As sessões descritas no artigo 1º dessa portaria deverão ser realizadas em nível de diretoria de ensino. Olha o capítulo 2. Da atribuição de classes e aulas aos docentes titulares de cargo ingressantes e não efetivos, PNEF, né? Então, categoria A, atual aí categoria I e também categorias PNF. Artigo 3º, também teve alteração, ó. Atribuição de classes e aulas no processo inicial aos docentes titulares de cargo, né, categoria A, titulares de cargo ingressantes, o I, e não efetivos, categoria PNF, ocorrerá em fases na unidade escolar e diretoria de ensino na seguinte conformidade. Inciso 1, etapa 1, unidade escolar, atribuição a docentes efetivos, ingressantes e não efetivos habilitados e autorizados, nos termos da parte A, B e C da indicação CE 213 de 2021, homologada pela resolução SEDUC de 29/10/21, respeitado respectivamente o direito dos demais titulares de cargo e não efetivos e o cronograma de atribuição de acordo com a situação funcional docente. Parágrafo 1º. Durante a etapa 1 de atribuição de classes e aulas aos docentes habilitados, poderão ser atribuídas, além das aulas da disciplina específica, aulas da disciplina autorizada e aulas das demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena, bem como disciplinas decorrentes de outras licenciaturas que o docente possua. Parágrafo 2º. Em todas as etapas e fases, a atribuição de classes e aulas seguirá a classificação decorrente no disposto da resolução SEDUC número 70 de 7/10/24. Artigo 4º. O processo de atribuição de classes e aulas, etapa 1, ocorrerá na Secretaria Escolar Digital, SED, né, no endereço aqui, sede.educacão.sp.gov.br, e atenderá ao seguinte cronograma. Etapa 1, fase 1, unidade escolar. Fiquem atentos aqui, ó. Essa data já passou, né, do dia 3 ao dia 6, das 8 às 18, conferência e ajuste do saldo. Agora, a partir do dia 9/12, das 8 às 18, a atualização de unidade de alocação aos docentes não relocados no PEI. 10/12/24, das 13 às 23h59, manifestação de interesse na sede, titular de cargo, né, categoria A, e ingressantes, categoria I, em nível de unidade escolar. 11/12, das 8 às 18, atribuição de classe e aulas, titular de cargo, categoria A, e ingressante, categoria I, em nível de unidade escolar. Parágrafo 1º. Na etapa 1, fase 1, atribuição de classe e aulas referente à manifestação de interesse realizada pelos docentes titulares de cargo para a constituição de jornada de trabalho docente regidos pela Lei Complementar nº 836 de 97 e Lei Complementar 1374 de 22, bem como atendimento da jornada de opção, conforme indicado no momento da adesão aos docentes regidos pela Lei Complementar número 1374 de 22. B. Composição da jornada de trabalho. C. Ampliação da jornada de trabalho. D. Carga suplementar de trabalho docente. Parágrafo 2º. Os docentes ingressantes que não tiverem a declaração de posse deverão comprovar que houve suspensão de posse, apresentando cópia de publicação do ato em Diário Oficial do Estado, o DOI. Parágrafo 3º. Compete ao diretor de escola / diretor escolar iniciar a constituição da jornada do professor articulador da sala de leitura, que foi aprovado no processo de seleção, mediante perfil profissional, não é profissional, né? Eu fico louco com esses erros de português. Nossa, São Paulo não pode ter erro de português nos seus documentos oficiais. Desculpa, mas não pode. É São Paulo, né? Estou falando de São Paulo. Bom, enfim. Com a disciplina específica do cargo para atribuição de aulas do programa. Etapa 1, fase 2, diretoria de ensino. Data 12/12, das 8 às 13, conferência e ajuste do saldo. 12/12, 14 às 23h59, manifestação de interesse na sede, titular de cargo, categoria A, ingressante, categoria I, em nível de diretoria de ensino. 13/12, das 8 às 18, atribuição de classe e aulas, titular de cargo, categoria A, e ingressante, categoria I, em nível de diretoria de ensino.
Parágrafo 2º. Na etapa 1, fase 2, atribuição de classe e aulas referente à manifestação de interesse realizada pelos docentes titulares de cargo, categoria A, ingressantes, categoria I, para A, constituição de jornada de trabalho a docentes adidos ou parcialmente atendidos na unidade escolar, por ordem de classificação. B, composição da jornada de trabalho a docentes adidos ou parcialmente atendidos na constituição da jornada, por ordem de classificação. C, carga suplementar de trabalho docente. Parágrafo 3º. Em nível de diretoria de ensino, as aulas deverão ser atribuídas aos docentes titulares de cargo habilitados e autorizados, respectivamente. Etapa 1, fase 3, diretoria de ensino. Parágrafo 4º. Na etapa 1, fase 3, atribuição de classes e aulas ao docente titular de cargo, na categoria A, ingressante categoria I, que tenha feito opção pela designação nos termos do artigo 22. Olha o artigo 22 aí, ó, da Lei Complementar número 444 de 85. 16/12, das 8 às 13 horas, conferência e ajuste do saldo. No mesmo dia, das 14 às 20 horas, atribuição de classes e aulas. Artigo 22 da Lei Complementar 444 de 85. Titulares de cargo, né, categoria A, ingressantes, categoria I, em nível de diretoria de ensino. Continuando, etapa 1, fase 4, unidade escolar. 17/12 de 24, das 8 às 13, conferência e ajuste do saldo. No mesmo dia 17/12, das 14 às 23 e 59, manifestação de interesse na sede. Não efetivos, categoria PNF, em nível de unidade escolar. E no dia 18/12, das 14 às 20, atribuição de classe e aulas não efetivos PNF em nível de unidade escolar. Parágrafo 5º. Na etapa 1, fase 4, atribuição de classe e aulas referente à manifestação de interesse realizada pelos docentes não efetivos PNF para a composição da jornada / carga horária ou atendimento da jornada de opção em nível de unidade escolar, na seguinte ordem de prioridade. A. Docentes estáveis nos termos da Constituição Federal de 88. B. Docentes seletistas. C. Docentes ocupantes de função atividade. Etapa 1, fase 5. Diretoria de ensino. Data 19/12 de 24, das 8 às 13, conferência e ajuste do saldo. No mesmo dia, 19/12, das 14 às 23h59, manifestação de interesse na sede. Não efetivos, categoria PNF, em nível de diretoria de ensino. No dia 20/12, das 8 às 18, atribuição de classe e aulas não efetivos, categorias PNF, em nível de diretoria de ensino. Parágrafo 6º. Na etapa 1, fase 5, atribuição de classe e aulas referente à manifestação de interesse realizada pelos docentes não efetivos PNF para composição da jornada / carga horária em nível de diretoria de ensino, na seguinte ordem de prioridade. A. Docentes estáveis nos termos da Constituição Federal de 88. B. Docentes seletistas. C. Docentes ocupantes de função atividade. Parágrafo 7º. Em nível de diretoria de ensino, as aulas deverão ser atribuídas aos docentes não efetivos, habilitados e autorizados, respectivamente. Etapa 1, fase 6, diretoria de ensino. Dia 23/12, das 8 às 13, conferência e ajuste do saldo. Dia 23/12, das 14 às 23h59, manifestação de interesse na sede. Não efetivos, PNF, que optaram por mudança de diretoria de ensino. Dia 26/12, das 8 às 18, atribuição de classe e aulas não efetivos, PNF, que optaram por mudança de diretoria. Parágrafo 8º. Na etapa 1, fase 6, atribuição de classe e aulas referente à manifestação de interesse realizada pelos docentes não efetivos PNF, que tenha feito a opção pela mudança de diretoria de ensino. Capítulo 3 do processo de atribuição inicial de classes, anos iniciais do ensino fundamental, do processo seletivo simplificado da VUNESP. Etapa 1, fase intermediária 1, diretoria de ensino. Vamos às datas e horários aqui, ó. 11/12, 12/12 e 17/12, das 8 horas da manhã até as 18 horas, entrevistas docentes com os candidatos à alocação / designações para a PEI 2025.
Dia 17 do 12 de 24, a partir das 18 horas, divulgação do resultado das entrevistas. Do dia 18 do 12 ao dia 19 do 12, das 8 às 18 horas, a alocação dos docentes que obtiveram avaliação de desempenho favorável à permanência e candidatos deferidos na etapa de entrevista, conforme lista única de classificação. Artigo 5º. Os docentes contratados e candidatos à contratação dos anos iniciais do ensino fundamental somente poderão participar da alocação no programa Ensino Integral PEI, desde que estejam classificados no processo seletivo simplificado da VUNESP, de 5 de 6 de 24, e devidamente credenciados para atuar no programa. Parágrafo 1º. Regentes de classe contratados de 22 a 24, designados no programa Ensino Integral PEI e com avaliação favorável à permanência, não participam da etapa de entrevista. Todavia, participam da alocação inicial do programa em nível de diretoria de ensino. Parágrafo 2º. Docentes com contratos celebrados em 21 participam do processo de alocação conforme sua classificação no processo seletivo simplificado, desde que devidamente credenciados do programa Ensino Integral PEI, devendo cumprir a quarentena para celebrar, para a celebração de um novo contrato. Etapa 1, fase intermediária 2, diretoria de ensino. Olha as datas. 27 do 12, das 8 às 13, conferência ajuste do saldo de classe. De 27 do 12 a 29 do 12, a partir das 14 horas do dia 17 do 12, até as 23h59 de 29 do 12. Manifestação de interesse na sede. Anos iniciais do ensino fundamental, contratados e candidatos à contratação em nível de diretoria de ensino. E no dia 30 do 12, das 8 às 18, a atribuição de classes, anos iniciais do ensino fundamental, em nível de diretoria de ensino. Vamos lá. Artigo 6º. Os docentes contratados e candidatos à contratação dos anos iniciais do ensino fundamental somente poderão participar do processo de atribuição de classe e aulas, desde que estejam classificados no processo seletivo simplificado da VUNESP, de 5 de 6 de 24, e inscritos no processo de atribuição de classe e aulas de 2025. Capítulo 4 do processo seletivo de atribuição de aulas nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos. No dia 2 do 12, organização pela diretoria de ensino, já foi, né? Publicação do edital de credenciamento, diário oficial e site das diretorias. 10 do 12 a 20 do 12, das 8 às 17. Período de inscrição aos docentes titulares de cargo não efetivos PNF, contratados de 22 a 24 e candidatos à contratação. No dia 13 do 1, horário organizado pela diretoria de ensino, publicação da classificação final, deferidos/indeferidos, no Diário Oficial e no site das diretorias. No dia 17 de 1 de 25, das 8 às 17 horas, recondução e atribuição de aulas dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos aos docentes, titulares de cargo, não efetivos, PNF, contratados de 2022 a 2024 e candidatos à contratação. Artigo 7º. Os docentes titulares de cargo e não efetivos PNF, com classes/aulas atribuídas em escolas de tempo parcial e que serão afastados nos Centros Estaduais da Educação de Jovens e Adultos, as aulas desses professores serão disponibilizadas na unidade escolar de origem ou diretoria de ensino. Parágrafo 1º. Docentes titulares de cargo e não efetivos PNF somente poderão ter aulas atribuídas no Centro de Educação de Jovens e Adultos, desde que estejam devidamente inscritos no processo de atribuição de classe e aulas 2025 e credenciados no processo seletivo específico do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Parágrafo 2º. Os docentes contratados e candidatos à contratação somente poderão ter aulas atribuídas no Centro de Educação de Jovens e Adultos, desde que estejam classificados como remanescentes do concurso de professor de ensino fundamental e médio e ou classificados no processo seletivo simplificado da VUNESP, devidamente inscritos no processo de atribuição de classe e aulas 2025 e credenciados no processo seletivo específico do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Parágrafo 3º. As vagas do módulo das unidades escolares que ofertam
o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, ocupadas por docentes, ou melhor, por docente contratado, deverão ser disponibilizados no processo de atribuição inicial de classe e aulas aos docentes titulares de cargo e não efetivos, PNF. Parágrafo 4º. Posterior atendimento aos docentes titulares de cargo e não efetivos PNF, os docentes contratados de 22 a 24 que obtiveram avaliação favorável à permanência no Centro de Educação de Jovens e Adultos, na atribuição das aulas do programa, terão prioridade na classificação entre os pares da mesma categoria funcional, desde que classificados como remanescentes do concurso de professor de ensino fundamental e médio, ou classificados do processo seletivo simplificado da VUNESP, de 5/6/24. Capítulo 5. Da recondução, projetos/programas da pasta. Data 17/1/25, das 8 às 17 horas. Recondução de projetos/programas titulares de cargo não efetivos, PNF. Artigo 8º. Poderão ser reconduzidos os docentes que atuam nos seguintes projetos e programas da pasta conforme resolução específica. 1. Centro de Estudo de Línguas. 2. Classe hospitalar. 3. Educação prisional. 4. Fundação Casa. 5. Sala de leitura do Programa de Ensino Integral. 6. Professor tutor. Parágrafo 1º. Os docentes poderão ser reconduzidos nos projetos, desde que obtenham avaliação satisfatória à permanência no programa/projeto e estejam devidamente inscritos no processo de atribuição inicial de classes e aulas 2025 e credenciados por meio de processo seletivo específico do projeto/programa em que foi indicado a recondução. Parágrafo 2º. Docentes que atuam em atendimento domiciliar e ação judicial, professor auxiliar, poderão dar continuidade desde que haja indicação nominal do seu acompanhamento. E parágrafo 3º, docentes intérprete de Libras poderão dar continuidade ao atendimento do aluno desde que tenham inscrição válida para o processo de atribuição de classes e aulas 2025. Parágrafo 4º. Todos os docentes que atuam nas unidades escolares, que oferecem os itinerários de formação técnica profissional na função de PAET, serão reconduzidos. Se bem avaliados e indicados a recondução, somente após a etapa de atribuição de aulas do cronograma de janeiro de 25, a ser disponibilizado pela CGRH, uma vez que, para ser PAET, é condicionante ter aulas atribuídas no ensino técnico profissionalizante. Seção 1, Projeto de Apoio e Tecnologia e Inovação, PROATEC. Vamos aqui para o artigo 9º, para encerrar essa parte. Poderão ser reconduzidos os docentes que atuam como PROATEC no Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, CIEBP. Parágrafo 1º. Os docentes contratados de 22 a 24 que atuam como PROATEC no CIEBP ou CIEBP somente poderão ser reconduzidos desde que remanescentes do concurso de professor de ensino fundamental e médio e ou classificados do processo seletivo simplificado da VUNESP e devidamente inscritos do processo de atribuição de classe e aulas para 2025. Parágrafo 2º. A recondução dos docentes que atuam como PROATEC nas unidades escolares da Rede Estadual de São Paulo deverão aguardar nova resolução específica do programa. Artigo 10. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Agora, para encerrar o vídeo, só falar sobre o concurso da Educação de Minas Gerais, para quem estiver interessado. Teve uma live do secretário da Educação de Minas, e esse secretário da Educação, em Minas, a Secretaria de Educação, o pessoal chama de SEMG. Então, o secretário de Educação da SEMG disse que a expectativa é a realização de um novo certame, de um novo concurso público, por banca que ainda está para ser oficialmente definida, já no primeiro trimestre de 2025. Então, já nos primeiros 3 meses aí do ano de 2025, temos a expectativa da abertura de um novo concurso público para Minas Gerais, para a educação de Minas Gerais, abarcando cargos que não tiveram candidatos suficientes ali aprovados. Vou dar o exemplo de um concurso que eu fiz, que eu não quis assumir, que foi o para professor de educação especial. Eu não quis assumir porque não deixaram pegar apoio, não deixaram atuar como professor
que no caso de São Paulo seria ali o professor auxiliar. Para assumir o concurso eu teria que assumir uma sala dentro do Centro de Referência de Educação Inclusiva. Daí eu não teria jornada extra classe. Eu teria que cumprir a jornada completa dentro da unidade escolar. Não teria aquele tempo que a gente trabalha em casa quando a gente é professor regente. Então o horário já ficaria menos flexível. E aí, o próprio horário desses centros, ele pega muitas vezes ali manhã, tarde e noite. Então é meio alternado, tem que fazer viagens. Então eu achei que não era interessante, o salário também muito baixo para o tanto de trabalho. Se fosse outro tipo de cargo, outro tipo de P2 ou P1 que fosse, mas que fosse regente ali de turma ou que trabalhasse respeitando essa questão aí de um turno, né, trabalha só em um turno e também tendo aí um terço, aí talvez eu até pegasse, mesmo o salário sendo baixo, a carga horária também é bem reduzida, podendo acumular outros cargos. Então, você que ainda não é concursado, você que mora na divisa do estado de São Paulo ou em Minas Gerais, se prepare aí porque vem sim um novo concurso público. A gente já vem falando isso aqui no canal faz muito tempo e agora com a fala do secretário de Educação de Minas, a gente já fica bem mais confiante que esse concurso deve sair aí já em 2025, já no começo de 2025. Vamos esperar para ver. Qualquer outra informação a respeito eu trago aqui também. Muito obrigado por acompanharem os nossos vídeos aí. Forte abraço e até o próximo encontro.